Olá, pessoal. Então, estamos aqui hoje mais uma vez na nossa 14ª edição do Gloss Podcast, né? Eu sempre falo, quando às vezes dá um branco assim no meio do batom que eu tô Gloss E às vezes dá um branco Podcast. também. Mas sabe o que é o branco, amiga? Quando a gente tá respirando muito ofegante. É verdade. E quando a gente não oxigena o cérebro. Então, Oxigena o cérebro. olá, pessoal, com muita Isso. tranquilidade, Muita muito paz. foco. Vou pedir então para você se lembrar de já clicar aí para compartilhar, para fazer um comentário, para curtir, para que a gente possa sempre estar aqui trazendo mais novidades para você. No Spotify. Não esqueça. Exatamente. Nosso Instagram, né, e tudo mais. Tem mais recados aí, meninos, para nós colocar aqui? A gente está esquecendo de alguma coisa? Comentem, Spotify, não já esqueçam falamos. de comentar. Isso é importante também. Os comentários, você sabe, né, que feedback ruim a gente se dá no particular, não precisa colocar em público. Você chama nós no particular. E elogio se dá em público. Se você não entende a liderança, vai por mim. Elogio em público, feedback ruim no particular. Senão a gente já faz uma oração forte para você também e já tá tudo certo. Já vamos fazer. Aproveitar o nosso querido Vanicir É isso aí. da cidade De Serafina Correia. Rio Olha, Grande do gente, Sul. o homem veio de longe, hein? Meu Deus! O homem... Hoje não é nem para estar gravando, mas o homem veio de tão longe que nós estamos aqui. Aproveitando Parceira, vamos aproveitar a oportunidade, né? Bora. Então, gente, olha só, brincadeiras à parte, o Vanicir veio de Serafina Correia, realmente, Rio Grande do Sul. Ele é da área de hipnose, inclusive ele é meu mestre de hipnose, então vai fazer agora em outubro 1 ano que eu estou na jornada, trazendo essa ferramenta incrível que vocês vão entender um pouco melhor hoje, trazendo para a vida das minhas clientes principalmente, e daquelas pessoas também que estão me buscando, que não são clientes, mas que estão vindo só fazer hipnose. Então ele é meu mestre, já sou formada em Master em Hipnoterapia. Esse fim de semana estarei na 4ª, 5ª, eu estou me perdendo na nossa Quinta turma. na 5ª turma dele, mas eu estou lá junto, na verdade. Hoje eu e o Vanicir também somos parceiros aí em alguns negócios. Meu esposo também hoje está na parceria do marketing aí com ele. Enfim, a gente já é parceiro, já é amigo e assim, essa amizade espero que perdure muitos anos, né? Com certeza. Então ele está na área da hipnose, mas o currículo dele é super extenso. Se eu fosse falar todos os cursos que ele já fez, eu ficaria aqui uns 10 minutos. Então a gente colocou aqui que é principalmente focado na consultoria em empresas, gestão de pessoas, principalmente o detalhe importante em todo o Brasil. O Vanicir já foi para a Amazônia fazer hipnose, que eu sei, já foi vai em São Paulo várias vezes e por aí vai. E ele tem vários cursos, entre eles o curso Conquistando Mentes, que eu também já fiz. Tem um também que é muito bacana, que é de neuroinfluência aplicada para vendas, que eu também já fiz, ou seja, tudo que tem de bom ali, tô dentro. Vanicir, seja muito bem-vindo, tá? É uma honra realmente ter você aqui hoje conosco. E eu esperei muito por esse momento, porque nós já tínhamos combinado faz tempo, né? Faz tempinho, né? Que teria essa oportunidade, então estou bem feliz realmente aqui, porque tu, para mim, é uma inspiração. Meu método que eu super admiro, nós temos que ter inspirações. E na hipnose, para mim, hoje, tem a minha inspiração. Então, seja muito bem-vindo. Que é arrepiado, de verdade. Mas é de verdade. Ser chamado de mestre por uma pessoa como você, Michele, pô, é uma honra. É que eu só conheço tu também, amiga. Tô me achando lá, pô, ferrou, leva, e aí... Brincando. É só pra parar de arrepiar. Tudo bem. Não, verdade, assim, o Vanicir, eu vou te dizer, assim, ó, eu conheço outros profissionais, mas a quantidade de entrega dele, né, e eu já fiz outros masters em outras áreas, e eu fui no Master do Vanicir, tudo que o Vanicir entregou no Master durante ali os 4 dias e mais a continuidade, era conteúdo assim, ele cobrou um valor que seria 20% daquilo, talvez 10% daquilo que realmente valeria aquele Master. Eu ainda comentei para o João em casa, João, aquele curso dele ali era para ser uns 15 mil no mínimo.
Porque ele te entrega todo um passo a passo, tudo, até as palestras como tu vai dar, enfim, assim, é incrível, assim. Então, eu admiro muito isso nas pessoas, essa entrega de não ficar escondendo coisas, porque hoje em dia tem muito profissional que tem isso, né? Esconde muito, né? Esconde, não entrega para poder depois vender mais um, depois vender mais outro. E ali não, ali tu entrega assim realmente de uma forma assim genuína, eu acho isso muito bacana. É o compartilhar, né? Nós nós estávamos falando estamos- antes, né? Eu penso, Conversando eu do compartilhar, eu compartilhar penso nosso mesmo. conhecimento, compartilhar nossa aprendizagem, porque a gente já tem uma bagagem, né? Mas o aprendizado que a gente vai conquistando ao longo da nossa vida, cursos, e tudo isso vão agregando, e aí o que que acontece? A gente passa para frente, a gente inspira outras pessoas, né? Exato. Exato. Isso aí. Eu agradeço. Estou me E- sentindo honrado de estar aqui, principalmente como um espectador do Blogspot. Pois é. Acompanhei É o alguns. terceiro homem que Agradeço. vem, né? Terceiro, né? Terceiro Vamos homem. ter- são pessoas que a É. gente sabe que É homem, a gente não traz qualquer um, amigo. Muito bom. Tô me Se nós sentindo trazer homem aqui, bem. tem que ser um cara Tem que bom, ter assim. bom. Tem que ter conteúdo. Ótimo. tem conteúdo, isso é Então verdade. você que é homem que quer vir aqui, se Isso. prepare. Isso mesmo. Muito bem. Já comenta lá, diz assim, ó, eu quero participar do Gloss. Ah, Bom. Não, brincadeira, Bom. né? Hoje em dia fala-se muito do empoderamento feminino, e as Sim, feministas, sim. eu não sou feminista, né? Mas o nosso foco realmente tem sido mulheres porque é a minha área e a gente eu acabo conhecendo muito mais mulheres do que homens. Então não é porque a gente tem algo contra homens, Sim, vamos não, deixar bem não, claro não. aqui, né? Nada a até ver. porque o nosso público É feminino, né? Quem me É. conhece sabe que eu trabalho com mulheres há 10 anos. mas mas mesmo sendo público mais feminino, por conta do nosso trabalho, assim mesmo a gente traz a figura masculina. Claro. O Yin e o Yang. Yang. Amigo, Boa. amiga, nem sei o que é isso, mas não, já ouvi falar. Depois eu te explico, na Tá. numerologia também a gente fala do Yin e Yang. Então, Vanessa, conta pra gente, então, como que começou essa paixão pela hipnose? Acredito que é a tua missão de vida. Cada um vem com a sua. Não só a minha missão, como meu hobby, né? Minha missão de vida se tornou meu hobby, porque eu conheci a hipnose há 8, 9 anos atrás. E como eu falo lá nos treinamentos, quando você conhece a hipnose, quando você faz o primeiro curso de hipnose, vira um vício. É uma droga boa. Você não para mais. É uma área maravilhosa. Para mim, desde o primeiro curso, foi como se antes eu estivesse enjaulado numa prisão e é como se tivessem eliminado aquilo, né? Eu sempre falo que conhecer hipnose é você sair da prisão emocional. Você começa a entender como as suas emoções são, o que acontece, por que você sente aquilo, por que você se sente ansioso, por que você tem uma depressão, por que você tem qualquer outro tipo de problema emocional. E você começa a trabalhar isso, equilibrar isso de uma maneira assertiva no teu dia a dia. E é uma evolução muito grande. Hoje, se eu olhar para as minhas emoções há 8 anos atrás e olhar para elas hoje, é totalmente diferente. Tanto é que nesses processos de consultoria, você entra em empresa, ontem mesmo, a gente está atendendo um pessoal lá de São Paulo, e tem um franqueado de uma clínica estética que a gente atende, que ele estava surtando ontem. Totalmente, assim, surtando por umas coisas que a gente olha e diz, cara, não faz sentido você estar levando que, na isso verdade, tão o a copo já sério. estava cheio, já devia ser foi umas gotinhas que estavam ali. Foi o restinho para derramar o copo e virar a bagunça. Então, eu comecei a entrar nessa área de desenvolvimento humano lá com 13 anos, 14 anos, quando eu conheci o coach, né, a partir do coaching. E eu fiz 2 cursos ali nessa área, depois veio inteligência emocional, PNL. Tá, e como é que chegou lá em Serafina Correia, uma cidade pequena de quantos mil habitantes? Na verdade, não foi nem Serafina Correia. Eu saí de Carlos Gomes, que é uma cidade bem pequenininha, lá no interior, próximo a Erechim. Hoje, se não me engano, é a 3ª menor cidade do estado. E aí eu saí, porque a gente vem de uma família muito humilde, né? Muito humilde. E a gente não tinha oportunidades lá. E meus irmãos já tinham saído há 5, 6 anos para ir para uma outra cidade que é do outro lado do estado, que é próximo a Porto Alegre, do outro lado, né? É próximo a Pelotas, é Camaquã. Na verdade, a cidade pequenininha também, chamada Cerro Já Grande ouvi do Sul. falar. E aí eu fui morar pra lá, e ali que a gente começou a estudar um pouquinho, teve uns estímulos a mais, fui jogar futebol até meus 20 anos. Nessa área do futebol também eu conheci muito essa parte do desenvolvimento humano,
que dentro de vestiário, dentro dos clubes, Sim. existe muito isso de Treinamento desenvolvimento emocional. mental também, emocional, né? Não é só físico, é mental Saúde também. mental e emocional. Então, a partir dali foi desenvolvendo uma paixão, depois a gente entrou para a área Então foi no para o trabalho futebol. tradicional. Foi no futebol que eu comecei a conhecer isso. Olha só que bacana. Comecei a desenvolver essa parte de desenvolvimento humano, de conhecer esses recursos, essas ferramentas. Inclusive foi no futebol também que eu conheci o conceito de inteligência emocional, ouvi falar um pouquinho de É PNL. interessante essa semana, acho que semana passada, eu não me lembro quem, que eu converso com tanta gente, mas alguém me disse que trabalhou numa cozinha de um time de um clube de time de futebol. Não sei se foi do Criciúma. Ela disse assim, Michele, foi lá que eu comecei a ouvir essas palestras de coach, que eles trabalhavam muito, porque eles eram muito meninos. E aí a gente via assim que aquilo subia para a cabeça deles muitas vezes, e eles eram muito trabalhados para que eles conseguissem manter um equilíbrio, né, de corpo, coração, mente, espírito. E ela diz assim, isso é super importante, principalmente nesses jovens jogadores. A área de É. psicologia e a hipnose, principalmente, ela está entrando muito forte dentro dos clubes de Sim, futebol. sim, E sim. principalmente em alto nível, porque a gente está chegando praticamente no limite físico do ser humano. E o que Está. diferencia hoje, né? Se a gente olhar para um time de futebol, de elite, quem está na elite do futebol ou esportes, é muito mental. É a tua capacidade mental de gerir a pressão. Como você lida com essa pressão é que vai determinar o resultado que você vai ter. E não só no futebol. Né? Eu ajudei um rapaz que ele faz maratona, ele participa de maratonas, e o resultado que ele obteve com a hipnose foi sensacional. A gente conversou com o Russ, que é hoje o presidente da Omni no mundo, né? Na verdade é o grande nome da Omni hoje no mundo, que é o Ah, Russ é? Ruedi, né? Que ele é Eu sempre suíço, lembro ele do outro conhece uma detalhe. brasileira, né? E aí a gente foi fazer um curso com ele em São Paulo de hipnose, ele teve uma experiência também nessa área. Que Foi muito legal. legal, isso é muito bacana. E hoje dentro do futebol e dentro de qualquer esporte, como a gente está explorando o máximo o limite físico do ser humano, começa a se trabalhar muito mais a parte mental. E Isso você a gente... sabe que é interessante, Vanessa, porque eu faço os treinamentos, agora estou fazendo um online com uma cliente de São Paulo, para poder falar em público, fazer vídeos com assertividade, né? Expor o seu produto, enfim. E aí eu estava falando para ela assim que a maioria das pessoas tem o medo de falar em público justamente por ser julgado. Mas tem muita gente que tem medo do sucesso, sabia disso? Exato. E é interessante que eu vejo que as pessoas, infelizmente ou felizmente, né? Isso é Deus e o universo que sabe, mas elas são muito provadas e é revelado quem tu é, não é quando tá no fracasso, é quando tá no sucesso. A tua humildade vai ser provada quando tu tá, a tua humildade, a tua capacidade mental de lidar com as coisas é justamente quando tá em ascensão. Então, Exato. muitas pessoas têm essa consciência, têm justamente medo do sucesso, é porque não sabe como que vai lidar com isso. Né? Como é que é eu sendo, todas as câmeras estão em cima de mim, como, por exemplo, como uma pessoa dessa, né? E a hipnose vem também para trabalhar isso. Conta pra gente como é que dá para trabalhar a hipnose, né? Eu sei como, mas eu quero que tu conte. É essa coisa do não merecimento, né? Que a gente vem desde criança. Você fala do medo do sucesso, é o medo do dinheiro também, né? Que muita gente fala assim, se você tiver muito dinheiro, você não vai ser feliz, você não vai conseguir controlar isso, Ai, equilibrar as pessoas vão isso, pedir, vão me achar né? Fica nojenta, essa coisa vão dizer que eu doideira, sou fica... É, arrogante. exatamente. A gente constrói essas porcarias na nossa cabeça, Constrói ou né? não constrói, né? Porque vamos combinar que tem aí, eu atendo muita gente que diz, Michele, depois que eu abri meu negócio, minha família não olha mais pra minha cara. É, Isso acontece, mas são escolhas. A é gente tem que óbvio. estar preparado para escolhas. Né? As, Acontece, mas. as nossas amizades vão mudar ao longo da Sim, vida, sim, conforme a gente sim, vai sim. desenvolver, e muitas vezes a nossa própria Sim, família sim, vai sim. ser Vão ser o. revelados quem são. É, exato. Mas vai ser, às vezes, o nosso fator de limitação também. Sim, sim, sim. Porque eu sempre falo assim, que na maioria dos casos, o maior limitador para você dar o próximo passo, ou você arriscar alguma coisa, é a família. Porque quando eu fui largar meu trabalho tradicional há 5 anos atrás, para viver só de treinamentos de consultoria do que a gente faz hoje, a minha esposa é que me apoiou nisso. Porque o restante da família, todo mundo disse que eu tava doido, que eu tava maluco, porque eu tinha Vanessa, um trabalho bom. olha só, antes de eu vir para cá, hoje eu estava em atendimentos hoje, e uma cliente falou assim para mim, Michelle, tu acredita que a minha família, quando eu coloquei as minhas filhas no inglês, disseram assim, para quê?
elas nunca vão sair do país mesmo. E ela diz assim, e aí hoje eu tenho que fazer as coisas e não contar para as pessoas porque eu não tenho apoio. Pelo contrário, minam. Mas não por maldade, às vezes por ignorância, acredito eu. É a Né? crença dela, né? É A a crença é a crença, forma de ver o mundo e a gente tem que Então, respeitar isso. exatamente. Então, assim, eu acho que nesse quesito, hoje em dia, quanto mais a gente puder proteger os nossos sonhos mesmo, evitar de contar para qualquer pessoa, acho que é melhor também, Exato, né? com toda Verdade. certeza. Isso vem muito de esse não merecimento que você falou antes, Michele, vem muito de criança mesmo. Vem lá, você fica ouvindo, ou eu sou católico e eu vou à missa, eu já fui em outras religiões também, não tenho nada contra a religião, mas você tá lá desde criança, desde que você passa lá pela primeira Eucaristia, Crisma, né? A forma como é colocado fica se parecendo que dinheiro é sujo. Que se você tiver dinheiro, você tiver sucesso, você vai pro inferno. E Sim. não é isso. Até aquela própria passagem da Bíblia que ela é mal interpretada, né? Que é mais fácil passar um rico Um camelo por um não, é buraco mais de uma fácil passar agulha isso do que um rico do que um rico entrar no céu. no céu. E são coisas mal interpretadas e que as pessoas não Exato. entendem e continuam passando aquilo, né? Enfim. E a nossa vida é das nossas crenças. E é dessa É, influência que vem da nossa infância. O medo de falar em público, né? Que a gente tanto fala nos cursos de hipnose. Vem por quê? Porque a gente é criança, escala a boca, não se mete na conversa de adulto. Você vai na escola, a professora lá, todo mundo, ao invés de incentivar a gente a desenvolver, a falar, Exato. às vezes ela diz assim, cala a boca, fica aí, né? Então, a gente vai desenvolvendo isso em pequenas doses, a gente vai desenvolvendo isso, e quando a gente vira um adulto, são crenças que estão impregnadas lá no nosso subconsciente, que a gente não tem controle, e que acaba reagindo dessa forma, e acaba fazendo esse mal danado no dia a dia. Eu acredito assim, né? Eu venho falando sobre isso, sou suspeita, mas é a minha verdade, é o que eu acredito, que realmente não tem mais como o ser humano correr do desenvolvimento pessoal. Se ele quer melhorar como pessoa, como profissional, melhor esposo, melhor esposa, melhor, sei lá, um líder, né, na comunidade, seja para onde tu for, tu precisa trabalhar o teu pessoal primeiro. Sim. E aí, Vanessa, vindo para a hipnose, eu sou muito organizada, isso já é da minha índole, já é da minha pessoa, desde criança, né? Hoje a minha filha, por exemplo, eu digo, Laura, quem que tu puxou? Porque a Laura não é tão organizada como eu, é pegado no pé, já tem uma outra personalidade. Mas sempre fui muito organizadinha com as minhas coisas, caderninho para isso, roupinha tudo organizada. E aí eu tenho listinha para tudo, lista do que eu quero conquistar, lista do que eu preciso comprar, lista disso. E aí eu tenho as minhas listas sempre de cursos que eu quero fazer, dentro e fora do Brasil. Na minha Roda da Vida, no Tony Robbins foi um que eu fui para o Rio de Janeiro fazer. E o da hipnose estava na minha lista. Porém, eu também tinha, assim como outras pessoas, medo e crenças em relação à hipnose. Então, ele estava lá no final da minha lista. Mas a hipnose na minha vida, ela veio justamente no momento que o ano passado, em outubro, eu tive meio que um esgotamento. E até hoje, eu hoje atribuo muitas coisas à parte espiritual, porque eu tenho uma conexão com Deus, eu entendo o propósito dele na minha vida, enfim, coisa minha. Mas naquela altura ali, por mais que eu procurasse, era um cansaço emocional, físico, mental junto, né? Deu uma desanimada, não tinha nem muito motivo para isso, não era falta de dinheiro, não era, mas era um cansaço, assim, parecia que tinha, assim, Tirar toda a tua energia. sabe, assim, ou eu deixei ir, né? Não vou dizer que as Sim. pessoas tiram, porque a gente é um do outro, né? Sim, Enfim. sim. E aí eu converso muito com Deus e tudo assim que eu falo, Deus mostra e manda para mim. Eu tenho essa conexão muito forte, tu sabe, né? Sim, eu também. Fortíssima, assim. E aí eu falei assim, Senhor, chega, já tô uma semana assim, há 15 dias, na verdade, assim, chega, não dá mais. Né? Então, se manda alguma coisa aí pra mim, dar um up, assim, porque eu não tô conseguindo. Eu tinha um sono, claro, eu tive Covid 2 vezes. Sim. Naquela época ali, eu não Ano tinha... passado, amiga. aquela época ali, eu acho que eu não tinha pego Covid ainda. Não tinha pego. Não tinha pego. Tinha pego a primeira vez, não tinha pego a segunda. Né? Daí, logo em seguida, eu peguei de novo. E aí, eu tava, assim, muito cansada, muito estressada. Minha vontade era só ficar deitada, assim, desanimada, assim, uma coisa, assim, Mas sobrenatural. não era por conta do Covid? Não, porque eu tinha pego em março. Tá. Aí depois eu peguei de novo, depois que eu fui no curso dele, passou um mês que eu peguei de novo. Mas sabe o que que é esse negócio de ficar desanimada aí? Inconsciente, sim. É Sim, uma coisa- pode ser. É uma pode. não, e também, e é uma coisa que às vezes a gente precisa parar um pouco também. Sim, Eu sim. acho. Tem que dar um tempo. Sabe Tem quando que ter um descanso. não, eu acredito que a gente muita correria, muito curso, muita coisa e vai e faz, a cabeça funcionando, muita aprendizagem, muito conhecimento, família, filho, casa, cachorro, tudo isso. Só que chega um momento em que esse corpo aqui, essa mente, precisa desse tempinho. Ele está dizendo assim, ó, ei,
as rédeas, Uhum. vamos frear um pouquinho. O excesso de estímulo mental, ele provoca Sim. desgaste físico, Desgaste né? físico, É, desgaste sim. mental. Eu vindo, tive é que na verdade pelos ali jovens, eu não pelos tinha, adolescentes, que eu não fazem tinha muita coisa. tirado férias e eu vim de um Covid com o pai e com a mãe no hospital, né? Aí, Essas coisas foram várias coisas assim Eu que eu não. lembro de você Sim, ter assim, comentado com a então gente lá assim, no foram início. várias questões assim que, enfim. E aí eu tava passando ali o WhatsApp à noite e aí eu vi que ia ter hipnose em Criciúma. Daí eu falei assim, olha, eu pensei, tá na minha lista, não é para os próximos, mas eu não vou precisar pagar voo, porque eu sempre vou para São Paulo, Sim, tem que sim, pagar passagem, hospedagem, sim. né? Mais hotel e comida, enfim. Eu disse, vai estar aqui. E eu sou acostumada, confesso, tá? Acostumada, eu paguei até 12 mil reais em curso, que lá em São Paulo. Uhum. Daqui na Gama eu paguei 12 mil, né, em 2019. Então, assim, era acostumada a pagar alto. E quando eu vi aquele valor ali, que tava um valor bem bom, né, Vanessa? Excelente. E até hoje é assim, É, né? né? Até hoje é Eu assim. assim, nossa, eu não vou pensar duas vezes. Mas eu tinha combinado com o João que tão cedo não ia fazer curso, nós tínhamos acordado. Mas ele sempre fala, você que sabe. Pra que ele fala, Que você que lindo, sabe, né? né? Olha. Olha, Né? Pra que ele fala, você que sabe? Já tô lá, né? Eu pergunto hoje, porque eu aprendi que, Sim. né? Porque antigamente as nossas brigas é que eu não perguntava, eu só ia. Mas daí eu fui aprendendo a Sim, ser uma sim. feminina, uma mulher. Daí hoje eu pergunto, amor, o que que tu acha? tá bom. Digo assim, amor, o que que tu Vai, acha de amor, mais vai. esse Bom. curso? Vai, amor, porque Daí eu te ele quero assim, assim, ó. ai, você Linda, Daí ele assim, maravilhosa. você disse que não ia fazer mais por agora, você que sabe. Pra quê, né? Daí lá tava eu, segunda, guria, mas naquela segunda, ela tava no sábado, né? Foi no sábado, eu fui, tá? Quando eu cheguei em casa no sábado à noite, eu era outra pessoa. Sim. Outra pessoa, assim, ó, parecia que tinha acontecido um milagre, assim, uma coisa assim, ó. Parece que eu tive uma cura de sono. Parece que aquele cansaço tudo foi tirado com as práticas que foram feitas Sim. lá né? Guria, eu tive assim, ó, eu cheguei em casa, eu fiz com a Laura já dormiu mais rápido. Aquela noite, assim, fazia tempo que eu não dormia tão bem. No outro dia eu acordei bem, eu já não estava mais acordando bem, eu estava acordando meio assim, me arrastando. Olha, assim, ó, foi uma coisa assim, e eu nunca vou esquecer disso. Porque eu pensei assim, Senhor, não é possível, precisa acontecer alguma coisa, porque, né? Então, assim, é incrível como tu acredita, tu fala com Deus, mas às vezes tu chega e diz, não, isso não existe, Mas ele né? manda os anjos. Ele Isso manda. não existe. Ele Eu manda disse, eu vou os anjos. pedir, mas não. E existe. Amiga, Aí eu me ele manda os apaixonei e anjos. falei assim pra mim, ó, Senhor, tudo tem a sua hora, mas ela estava no fundo da minha lista e ela devia ser a primeira, porque foi uma ferramenta para mim. Ela Porque veio na hora certa, amiga. há pessoas, Na hora Márcia, há certa. pessoas assim, ó, que realmente só a hipnose. Eu sempre falo que a gente deveria aprender hipnose a partir da quinta série, na escola, né? Deveria Ótimo. ser matéria obrigatória Verdade. na escola a partir da quinta série. Não, eu acho interessante, Obviamente, né? ia ter muito. Mas não, já Ia não ter tá no- a indústria farmacêutica e medicinal ia estar quebrando se acontecesse Não, e isso. ela é Mas, Mas não está, não está no SUS, né? agora entrou. Entrou? Agora as terapias alternativas, Sim. inclusive hipnose Entrou? agora, Vice, entraram amiga. na Nossa. questão do SUS agora também. Que bacana. Isso é algo- importante. Tá? Não, é incrível, assim, eu vou te dizer, assim, que tem sido assim. E aí eu acho interessante, porque eu já fazia auto-hipnose, mas eu achava que era meditação. Toda As meditação pessoas guiada acham é uma que é auto-hipnose. meditação, né, Vanessa? As pessoas acham que é uma meditação. Tu não achas? Eu acho que as pessoas pensam assim. Mas é parecido, é quase, não é É muito que a gente diferente, na tem verdade. dois complicadores para a hipnose hoje que faz as pessoas terem medo. A questão espiritual da regressão, Que não tem. que ela é bastante intensa e que não tem nada a ver com a hipnose. Sim. Uma regressão espiritual é totalmente diferente da E eu nem a hipnose. faço, a gente nem faz. O que é, dentro da hipnose, Eu isso já não fiz existe. isso. A gente não desmerece fé, a gente não Sim. desmerece a questão espiritual, mas a hipnose ela é totalmente científica. É algo comprovado cientificamente. E mudou totalmente os padrões da hipnose. Então tem essa questão da regressão espiritual, que é algo que as pessoas têm medo. Vou fazer uma regressão com a Pra hipnose, outra vida. né? E aí como que vai ser? Não vou voltar. Exato, tem esse do não voltar, né, Michele? E aí as pessoas sempre perguntam, e se eu fazer uma hipnose, e se eu não voltar? Todo dia isso. Mas e se lá do outro lado for melhor? Você vai querer voltar pra quê, né? Brincadeiras à parte, isso não existe. Não tem como você não voltar de um lugar que você não vai. né? Explica principalmente, né, assim, Sim. Márcia, se me procurar para fazer uma regressão de vidas passadas, eu não faço.
Até porque não tem sentido para mim aquilo ali. Vidas passadas não. Entendeu? Não tem amiga. sentido para mim porque a pessoa vai ali para curar algo nessa vida. Sim. Né? Que vida passada, porque daí a mente vai vaguear, a pessoa não dá conta É. nem dessa, como é que é ir para outra? O legal da hipnose é que é. se a pessoa tem um problema e ela acredita em vida passada, você vai poder fazer uma regressão e é uma vida passada e você vai resolver o problema da mesma forma. Né? O que que é a vida passada Ninguém me dentro da procurou hipnose? ainda pra vida passada. É muita imaginação. É a tua eu imaginação também acho. criando isso. O grande poder da hipnose, porque assim, não é só o poder da hipnose. O grande poder do ser humano é a imaginação. A gente sofre muito mais no mundo imaginário do que no mundo real. A gente está com um problema para resolver amanhã. A gente não dorme direito, preocupado com aquilo. A gente sofre, sofre, sofre. E aí no dia seguinte a gente vai lá, resolve e tá tudo de boa. A gente sofreu muito mais na imaginação do que no mundo real. Então o grande poder do ser humano é a imaginação. Se ele acredita que aquilo é importante para ele. Com certeza. E a gente usa a nossa imaginação desde criança, influenciados por pais, por família, pela sociedade, muitas vezes de uma maneira muito errada. E aí a hipnose é esse despertar, assim, peraí, agora eu entendi como que eu construí minhas crenças. Agora eu entendi como que eu construí esse medo que eu tenho de dirigir, de falar em público, de aranha. Não faz mais sentido eu ter isso. Eu posso tratar isso com a própria auto-hipnose. O que que eu vejo, né? Essa Tu tem medo anamnese. de aranha, né, Dudu? quê? Tu tem medo de aranha, né? Tenho Né? aracnofobia. Aracnofobia. É. Então, assim, o que eu vejo? Às vezes a ignorância nossa do ser humano, eu me incluo porque eu fui ignorante nesse quesito, né? Mas quando você entende que todo ser humano, todas as experiências que ele teve, através do que ele viu, sentiu, ouviu, todas ficaram armazenadas, foi feito um download e estão armazenadas no seu subconsciente. Embora você não lembre, elas estão ali guardadas. Então, a hipnose vai fazer o quê? É um relaxamento profundo, onde você vai conseguir acessar essa memória, até a barriga da mãe, se necessário, que é o que se diz hoje o renascimento, ou o reborn que a gente fala na hipnose. Então, quando o seu consciente relaxa, ele permite que o subconsciente seja acessado para trazer essas memórias à tona. Coisas que vocês e eu jamais lembraríamos se não relaxássemos profundamente. Eu falo isso de experiência própria porque antes de eu fazer hipnose, eu já praticava meditação. E nas minhas meditações, eu tinha lembranças que eu nunca tinha tido. Que eu quase morri afogada na piscina, que isso, que aquilo. Então, foram importantes para eu entender por que algumas vezes eu ainda tenho algumas atitudes e comportamentos na minha vida diária, cotidiana aqui, porque eu preciso entender o que aconteceu lá atrás. E entender que não foi o fato, mas foi o significado que eu dei lá. Então, na hipnose, vai fazer o quê? Tu vai conseguir acessar essas memórias e tu não vai mudar o que aconteceu, até porque não seria justo. É a tua história, a tua experiência. Você não vou lá mudar. Não vai nem esquecer, E agora né? vai sair daí, isso não aconteceu. Não. Simplesmente tu vai mudar a emoção que tu sentiu naquele momento e começar a trazer, né, seja um perdão, muitas vezes, seja uma aceitação. Tu vai começar a sentir diferente. Vai mudar o significado da emoção. Vai mudar a emoção percepção. e não, na verdade, a cena ou o fato. Então, olha só que interessante. Aí tu diz assim, mas não é de Deus. Mas como que Deus não quer que a gente se liberte? Como que Deus não quer que a gente se cure? Se sinta bem. Como que Deus não quer que a gente seja feliz? E muitas pessoas, gente, estão com depressão, estão com isso, estão com aquilo. E eu sei porque eu tenho tratado muito, né? Fobia, tinha uma cliente, uma amiga íntima minha, que não estava mais saindo de casa com uma fobia. Aí isso é de Deus ficar trancado em casa? Não é. Então a gente fez uma hipnose, tratou aquela fobia, né? Expliquei muitas coisas para ela também, ela entendeu. E a partir dali ela começou a viver. Hoje ela está vendendo, está saindo, está tendo dinheiro dela, tá com um sorriso no rosto. Então é uma vida que está sendo ali de alguma forma, que eu acredito que a hipnose veio como uma ferramenta que Deus usa nos usa para ajudar as pessoas. Agora, Na medicina já foi muito usada ainda. Então, assim, eu acho que falta mesmo esse conhecimento, esse entendimento. E claro, tudo bem. Assim como existe médico falcatrua, existe hipnoterapeuta falcatrua, existe em todas as áreas pessoas boas e pessoas ruins. Eu aconselho sempre você, qualquer pessoa que você vá buscar, você pesquisar a índole daquela pessoa, né, a veracidade daquilo que ela está contando, porque é muito fácil na internet falar as coisas, mas por trás você não sabe se aquilo é real ou é ficção da cabeça da pessoa, é mentira.
Então vá, até o médico bom hoje, tu não vai lá dar R$ 500 para qualquer médico, tu vai pesquisar, o pessoal fala, aquele médico Sim. curou fulano, né? Enfim. Então, o problema é que acontece, as pessoas pegam um caso negativo e de E um generaliza. profissional que não é legal, porque existe também o entretenimento na hipnose, as pessoas confundem. E elas generalizam. Eu sou uma que eu tinha medo de fazer com uma pessoa que eu não conheço, qualquer coisa. Por exemplo, ginecologista. Eu só vou em mulher, se tem mulher, para que eu vou em homem? Sim. Então é uma escolha minha. Então, assim, Perfeito. as mulheres hoje têm a possibilidade de fazer muitas coisas. Michelle, eu vou fazer porque tu é mulher. Porque se fosse homem, eu também não me sentiria também, talvez, à vontade. Enfim, Sim. é de cada um. Sim. Mas olha Perfeito. só que legal. Se é uma pessoa que você conhece, que você confia, que você sabe que tem uma boa índole, que é honesta, que é sincera, e principalmente que é de Deus também, né? Se é que você tem as suas crenças religiosas, não tem por que você continuar doente e não fazer um tratamento. Mas a hipnose, hoje, no Brasil, em termos de estatística, mais homens que fazem essa terapia, que aplicam essa terapia, ou também tem mulheres que buscam Muitas isso? mulheres, Muitas mulheres? muitas Porque aqui eu mulheres. conheço só a Michelle. Tem muitas mulheres, assim, tem muita gente que faz hipnose hoje, mas assim, Ainda é mais a homens. gente não explorou nem 1% do potencial da hipnose hoje. Porque a gente pode explorar a hipnose em qualquer situação, em qualquer lugar. Tanto é que a Michelle explicou e falou muito bem o que é o tratamento da Sim. hipnose, mas assim, todos nós, a hipnose é para todo mundo. A gente está, todos nós, qualquer ser humano passa 90% do dia em transe, um estado de hipnose. Sim. Então, todos nós estamos em transe na maior parte do tempo, né? Aquela história de você estar assistindo um filme e você chorar. Todos nós já compramos alguma coisa, qualquer coisa que seja. Sim. O que é comprar alguma coisa? É aceitar uma sugestão. E quando você aceita uma sugestão, você está em transe. Você isso está faz em parte da hipnose, exatamente. Então nós estamos em. Obviamente, nem todo mundo é para a hipnose. Sim, Porque para que sim. realmente a hipnose, o processo terapêutico, clínico da hipnose funcione, há uma necessidade de você compreender como a mente funciona e você se permitir a isso. Você usar o grande poder que tem, que é a imaginação. Então, dentro da hipnose, a gente só vai imaginar. Só que é muito legal, porque assim, a nossa mente, ela filtra todas as informações que nós recebemos através dos 5 sentidos. E ela não sabe quando é verdade ou não. Nossa mente vive no escuro. Então, por mais que você veja ou imagine algo que não é real, ela está construindo conexões neurais no nosso cérebro. Há uma reação fisiológica no cérebro. Então, por isso que, assim, os pensamentos, eles se transformam em ações. Obviamente que se esses pensamentos forem intensos, repetitivos e com conexões emocionais fortes, eles vão se transformar em ações. Por quê? Porque vai haver conexões neurais no cérebro e todas as nossas ações, tudo parte do cérebro, tudo parte da nossa mente e de programações do nosso cérebro. Então, tudo é mental, né? Só por existir, nosso cérebro consome 25% da nossa energia corporal. Por isso que esse excesso, às vezes, de informação também causa cansaço físico. 25? 25%. Acho que é 25%. Só por ele existir, ele consome 25% só da pra energia. existir? Mas aquele dia que você tá aqui a 1000, você não 70%. anda nada, e você anda, às Sim. vezes você consome totalmente. Você tá exausto no final do dia e você não fez esforço físico nenhum. E essa questão que você falou agora, a gente pode trazer isso para a palavrinha de 2 letras, fé? Então, olha que legal que é isso, porque assim, a hipnose Porque o que ela ele não falou ali, desmerece a fé. gente, o que tu A falou hipnose ali fortalece a fé. O que gente, que é a fé? A a fé fé é existe. algo, Acreditar que tu não vê. Existe é o acreditar em místico. algo que Tu não vê. ainda não, Existe o Deus, mas existe a crença se construindo aqui Entendeu? dentro, a intensidade. é Porque isso? quando você imagina algo muito tempo e você tem uma conexão emocional muito forte que você quer, Aqui não se vai ter constrói nada que te pare. e se E você constrói. constrói isso aqui dentro. E vem. E a cura que vem através da fé, ela é muito explicada cientificamente. Porque através de estímulos gerados pela tua mente, pelo teu cérebro, você vai ter reação fisiológica. Tá. E automaticamente essa reação fisiológica vai fortalecer o teu sistema imunológico, Sim, enfim, vai ficar provocar uma alegre série de também, a reações. pessoa o próprio fisionomia, o rosto, a alma.
Aí já vamos trazer para a alma, né? Porque a gente não é feito só de A gente é corpo, corpo, mente e espírito. corpo, mente e espírito. Então, e a hipnose no espírito Fortalece fortalece o isso. A gente não espírito, desmerece de forma né? nenhuma a questão espiritual. É, A tudo hipnose fica não melhor. desmerece a fé. É, Aquelas pessoas que usam a hipnose para desmerecer a fé são aqueles charlatões que falam um é. monte de bobagem por aí. Uhum, Obviamente, muito da religião já aproveitou da hipnose para dizer que é místico, que é coisa de Deus. sim, Fenômenos naturais, fisiológicos do ser humano. É muito comum você ver dentro de igrejas, de cultos. Por quê? Até o sermão ou a própria missa, né? Como eu sou sim, católico, a sim. missa, ela é um processo terapêutico. Você está em transe, você está Tu em entra na hipnose história. naquele Entra, tempo. entra, Tu entra. entra Você na está história. repetindo, você É entra na verdade. história, você ouve o sermão do É. padre, e aquilo tudo está provocando conexões neurais do teu cérebro e formando crenças. Então aquilo ali é um processo de hipnose também. Desmistificando, formando crenças, transformando, mudando pensamentos, atitudes mais na frente. Uma coisa é que eu tenho bastante curiosidade. Eu sei que curso de graduação de hipnose no Brasil não Não tem, existe. mas eu sei que Não existe uma regulamentação. mas eu sei que existe nosso país vizinho aqui, Paraguai, existe uma faculdade de hipnose. Não sei te dizer disso. Sim, eu sei que existe uma faculdade que tem esse curso de hipnose, Uhum. mas não é no Brasil, é fora, no Paraguai. Mas aqui no Brasil, para a pessoa se especializar, ela tem que fazer os cursos, Ela vai buscar cursos. tá? E os cursos com pessoas que buscaram cursos Exatamente. e que se aperfeiçoaram, e pessoas que se aperfeiçoam de pessoas que se aperfeiçoam de pessoas que se aperfeiçoam. Exato. Mas não existe um credencial, Não, não existe uma credencial, tá? mas Tem um monte de gente malandra por aí vendendo credencial de hipnoterapeuta, né? Que isso, daí você é reconhecido por uma instituição, uma coisa assim. é, Mas hoje no Brasil, assim, de sério mesmo, de seriedade, eu posso mencionar várias. tá. Mas uma instituição que eu respeito muito é a Omni, né? Então, Omni. a Omni. Eu conheci a esposa Omni. dele lá no Que São Paulo. é São Paulo. sensacional, São né? Paulo. Tem o Michael Michael Arruda, Arruda. que Ele tem um livro tem o bem livro bacana. Desbloqueie o Poder da Sua Mente, que ele é a Omni. Hoje, aqui em Santa Catarina, a gente tem o Rafael Kraj, em Balneário Camboriú. A gente tem o Lucas Naves, que é muito bom também. A gente tem várias pessoas. A gente tem o Alberto Delísola, que segue uma linha um pouco diferente da hipnose também. Ele é psicólogo também. Então, tem alguns nomes importantes no Brasil. Hoje tem o Bruno reconhecidos. Tricário, lá Eu de sigo Brasília, esse que moço é... O Bruno Que ele usa Silva. mais a parte da ciência dentro da hipnose. Então quer dizer que a hipnose também ela tem linhas. Porque a psicologia tem as linhas, as vertentes. E a Exato. hipnose segue também algumas Hoje a linhas? gente tem dois modelos de hipnose. A gente tem a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana. E dessas duas linhas de hipnose derivam todas as outras. A hipnose clínica, a hipnose de entretenimento, enfim, O né? que é Hipnose hipnose de médica. entretenimento? O que é isso? Hipnose É de isso aqui que a gente está entretenimento. fazendo? Não necessariamente. Não A é? hipnose de entretenimento é a diversão. É a parte onde você pode grudar mãos, onde você Faz esquece uma o aqui com ela, nome, Varice. onde Ah, você... passar por uma amiga. Ele faz agora aonde- contigo. Entretenimento, porque ó, isso aqui é um entretenimento, certo? Tá, então. Ótimo, Vamos perfeito. fazer É, vamos fazer uma, Márcia, bem bacana. Tá. Ele vai te explicar agora. Então, dá para fazer uma da mão, uma do balão, enfim. Então, olha só, é bem legal pra gente Tá. começar a fazer. Tá. Tá? Tá. Eu quero que você feche teus olhos rapidinho. Eu quero que você imagine que você está lá na tua casa, na frente da tua geladeira. Agora você imagina que você está abrindo a porta da geladeira. Você sente aquele ventinho frio dentro da geladeira, aquele arzinho gelado. E agora você vai pegar um limão. Imagina que tem um limão ali. Você vai pegar o limão agora e você vai levar esse limão até a pia, a tua pia. Agora corta esse limão no meio e leva ele até a boca. Imagina que você está espremendo esse limão na sua boca agora, sentindo o gosto do limão. Isso, pode abrir os olhos. Sentiu alguma coisa diferente na sua boca? Salivou, não salivou? Porque Entende? Não teve limão. A mente Não cria. teve Não limão, a teve mente limão, criou. não teve nada. Você tá criando isso na tua mente. E engraçado que eu faço limão, couve e cenoura, né? Bato lá no liquidificador, faço meu copinho de manhã. Um E shot. aí, então. E o limão é o limão que eu colho lá do limoeiro que fica na frente de casa. E eu moro num sítio. E eu imaginei,
que eu faço todo dia. Daí eu cheguei realmente nessa... Engraçado que essa tua história aí, essa que você colocou, eu faço todos os dias. Deu acaso aqui. Aí a geladeira marrom, antiga, porque lá existe tudo coisa antiga, assim que tem, né? Aí abri aquela geladeira grande, antiga, assim, bem largona. Aí o limão tava lá, laranjadinho, porque é daquele limão de caseiro, né? Daquele mercado. Aí eu fui lá, cortei ele assim, certinho. E fiz isso que você disse, e eu vivi aquilo ali, porque eu vivo todo dia aquilo ali. Daí É muito mais real. é muito real. É E mais rápido de acessar a memória. não, Exato. e realmente cria isso, essa salivação. Uhum. É bem bacana isso. Vamos aprofundar isso? Nossa! Se afasta um pouquinho só. Tá. Aí. É que você faça isso aqui com as suas mãos. Deixa os cotovelos Agora você mais ou bem menos pequeno. Gente, afastados. vocês têm que fazer uma... Isso aqui, ó. Isso aqui é importante? Né, Mas acho que eles estão fazendo, Estão né? fazendo, gente? Estão. Estão fazendo? Eles Ó. estão top. Essa Junta não as tuas fala mãos tão assim. ótimo. Tá. Junta bem os teus dedos aqui. ligada. Bem firme. As minhas E agora são ligadas. junta aqui Não fecha os olhos ainda. Só junta tuas palmas, teus aqui. Isso. Agora só afasta os cotovelos um pouco. Bota mais alto aqui tua mão, mais ou menos na frente dos teus olhos. Isso. Agora afasta os seus 2 dedos indicadores aqui. Isso. Afasta eles. Agora fecha os teus olhos. Isso. Usando tua imaginação, como você usou antes, eu quero que você imagine que teus 2 dedos aqui são 2 ímãs. Um positivo e um negativo. Imagina eles começando a ficar cada vez mais fortes. E você sabe que os ímãs se atraem. E esses ímãs vão se atraindo cada vez mais. Isso. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. E agora que os teus dedos se tocaram, esse ímã vai aumentar 10, 20, 30 ou 50 vezes mais a cada número. 1. Sentindo esses ímãs cada vez mais forte e permitindo que eles aumentem cada vez mais. 2. Isso. Quanto mais você tenta afastar os teus dedos, mais forte esse ímã fica. Quanto mais força você faz, mais forte esse ímã fica. 4. Isso. Cada vez mais intenso. 5. No limite máximo desses ímãs. E quanto mais você tenta afastar os seus dedos, mais difícil fica. Você pode tentar afastar os teus dedos e esse ímã fica cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Isso. Pode abrir os teus olhos. Isso. E esse ímã continua aí, cada vez mais forte. Cada vez mais intenso. Quanto mais você tenta afastar os dedos. Isso. Agora eu toco na tua mão e esse ímã vai embora. 1, 2, 3, toque. Isso. Agora, meu amigo, como é que a gente faz para fazer R$1 milhão? Imaginar ele aparecer na frente. R$1 milhão. Olha só. Ó, eu quero R$1 milhão. Eu quero atrair 1 milhão de Hipnose é ciência, Sério? não é milagre, tá? Olha, Hipnose é ciência, Gente, não é mas- milagre. bacana. Mas o que é fato é que Anistia, assim, que bacana O isso. que é fato é que eu tinha É sensacional. crenças, eu tinha crenças assim de anos e anos, eu sabia que era crença, porém era tão forte, que eu comecei a trabalhar a auto-hipnose, gente, e hoje acontece coisas na minha vida que não acontecia, Uhum. porque eu comecei a quebrar aquelas crenças, através da hipnose, de e relaxar e começar a ressignificar aquilo, assim, o Hypnowave também, né? Uhum. Então, assim, Que é uma técnica eu tinha, por sensacional. exemplo, assim, ó, ainda vou te dizer que até o ano passado eu tinha. Eu ainda tinha medo de, às vezes, não dar conta de pagar as coisas todas. É um medo que muita gente tem. Eu tinha esse medo. Ai, meu Deus, será que esse mês eu vou dar conta? Ai, meu Deus, será que mês que vem eu vou dar conta? Sempre dava, sempre dava. Mas aquele medo parecia assim, É um sempre, bloqueio, né? Porque sempre dava. E aí eu comecei a trabalhar isso, e esse medo, gente, hoje eu vivo assim, é que é um medo simples, eu vivo bobo, outra né, realidade. Michele? Eu vivo outra verdade. realidade. É um Mas medo foi feita bobo. uma técnica, foi feito outra, eu continuei trabalhando. Mas assim, ó, eu vivo outra realidade. Eu simplesmente assim, ó, eu entrego para Deus e eu caio o dinheiro na conta e as coisas fluem e eu não me preocupo mais. E é um medo Você bobo que desprendeu. fica impedindo a Mas, gente de dar o eu próximo vivi passo. aquilo ali intensamente durante anos. Anos. E foi só a hipnose que me desbloqueou. Para mim era muito importante. Porque imagina, todo mês você vai ficar assim, meu Deus, será que esse mês vai conseguir? Ai, será que esse mês vai dar certo? Ai, sabe? E hoje não, tu vive assim, ó. Mas, Mais leve. mas será que isso, Michele, a hipnose não tem também tudo a ver com o universo? Por exemplo, assim, criou aqui, mentalizou, se desprendeu, sei lá, enfim. Aí o universo. Sim, sim. Aí é a crença de cada um. As sabe? pessoas Eu falam de creio. energia, né? É, Energia. aí Aí tem também alguma coisa a A ver? física quântica, a Esse energia, cara- pra mim é assim, vamos lá.
O teu cérebro, se a gente conseguisse abrir tua cabeça agora e adaptar um suporte de lâmpada ali no teu cérebro e quando conectar uma lâmpada de 40 watts, ela acenderia. Teu cérebro produz até 40 watts de energia. Ô, gente, Essas que conexões legal. neurais são estímulos elétricos ali dentro. Ele produz energia. Então, quando as pessoas falam em física quântica, em energia, obviamente eu não desmereço e eu particularmente acredito em partes que existe algo aqui entre nós. Certo. Existe A gente algo para vibra. nós estarmos Nós aqui. vibramos, A gente a vibra nós essa somos energia. Já foi constatado que tudo isso Mas aqui é energia. o que eu acho o cúmulo, o que eu acho ridículo, é você assim, existe uma energia. Então agora eu vou esperar essa energia agir para mim. Isso é ridículo. Isso é ridículo. A energia que eu acredito é essa que está aqui dentro. Exatamente. Esses 40 watts aqui, bem usados, eles vão aproveitar muito mais essa energia. Toda essa energia Vai que está à conectar. nossa disposição, ela está à nossa disposição a partir da nossa ação. Então, eu acredito muito nessa energia aqui. O que você programa aqui dentro. Porque essa energia de 40 watts, ela é capaz de influenciar milhares de pessoas. Guerras começam assim, a partir da cabeça de alguém. Sim, A partir de uma ideia, de uma crença de alguém. Grandes ações sociais, boas, elas surgem a partir de uma ação que está na mente de alguém. A partir dessa energia. Então, eu acredito muito nisso por conta de que uma determinada pessoa, ela pensou em algo e aí ela resolveu colocar em prática. E de um dia para o outro, por exemplo, assim. E aquilo bombou tanto que de um dia para o outro ela se tornou milionária. Porque o tiro deu certo. Mas porque aquele pensamento, daquela situação, daquele algo que ela criou, foi muito compartilhado. E serviu para muita gente. E muita gente gostou daquilo ali. E resolveu ter aquilo para si, sabe? Aquela aprendizagem, ou sei lá o que, aquilo tudo ali. E é isso aí, essa questão da mente de criar algo que deu certo, que pode não dar certo para ti. Exatamente. A mesma coisa pode não dar certo para ti. O que muda é a intensidade da ação que você vai colocar. É a intensidade você pode ter da a mesma ação. ideia. E essa coisa que você falou assim, da noite pro dia, né? Do Mas dia pra noite. a intensidade da ação não deixa de ser uma fé em acreditar que aquilo vai dar certo. Com certeza. Porque olha só, É fé. se É eu acreditar. acredito naquilo 100%, eu vou colocar 100% de energia. Meu resultado vai ser o quê? 100%. Se eu acredito meia boca, meio mole, meio duro, 50%, eu vou Certo. colocar 50% de energia. Meu resultado vai ser 100% com 50% de energia? Não vai. Não vai. Então é a energia. Atitude mental. Sim, é todo um contexto, porque o que tu pensa, tu sente. O que tu sente, tu age. E conforme a tua ação, vai vir o teu resultado. Então, Então, esse 100% aqui de tu ter 100% de fé, o que que é? É quando o consciente e o inconsciente creem 100% na mesma coisa. Isso é o milagre que a gente chama, que materializa, manifesta. É 100%, não existe dúvida nenhuma. E já aconteceu contigo, acontece comigo, Sim, acontece com ele, sim, quando tu sim. diz assim, ó, isso aqui eu tenho certeza, mas 100%, e a coisa vai. Por exemplo, não vamos muito longe, quando a gente faz uma postagem, e não sou só eu, o próprio Érico Rocha, do Forma de Lançamento, e os Sim, outros sim. todos falam, se você faz uma coisa, isso é marketing, mas o marketing hoje ele tá em tudo, né? É inteligência emocional, hipnose, muita hipnose dentro do marketing, muita. Total. Total, o João hoje estudando assim, muita. Então, assim, ele dizia assim, se você coloca uma postagem e você diz assim, isso aqui vai bombar, tá massa, tá... realmente, ela é compartilhada, ela é curtida. Quando tu coloca por botar, também. É a Porque mesma você não coisa. confia nisso, né? Sim, mas essa atuação, ela vai com uma energia e ela é expandida. É, o que a gente Tão fala boa dentro conversa. a gente fala de hipnose de atitude mental, né? Se você tem uma atitude mental de convicção, convicta de que vai funcionar, você vai ter ações para aquilo funcionar. E você falou algo, Márcia, do dia para noite. Quando as pessoas me falam assim, tal pessoa teve sucesso do dia para noite, eu sempre pergunto assim, há quanto tempo você convive, você conhece a fundo a vida daquela pessoa? O que ela fez por Porque trás? às vezes a gente só viu o sucesso. É. Eu tenho uma frase do Messi que eu gosto muito, diz ele assim, levei 17 anos e 114 dias para ter sucesso do dia para noite. Viu? É muito isso, assim, existe um trabalho muito grande. Qualquer pessoa que tem um resultado enorme hoje,
Você vai Quanto olhar. já não abriu mão, o quanto Exato. já não penou, o quanto É. já não apanhou da vida, o quanto já não foi humilhado, o Verdade. quanto não abriu mão de dinheiro, de família, de tanta coisa. Muita coisa. É um sonho, Exatamente. muitas Muita vezes. coisa. Entendeu? Nossa, eu que É. digo. Sucesso é abrir mão de Exatamente. muita coisa. As pessoas abrem mão de muita coisa para ter resultados. Tem que ser, né? Na E eu já verdade. abri mão também de muita coisa. É, com certeza. Mas hoje eu sou feliz com o que eu tenho. Amém. É. E eu me trabalho, sabe? E a partir do momento que eu comecei a elevar o meu lado espiritual e, e a ouvir mais essas coisas sobre hipnose, sobre terapias e tal, isso me encantou e está me transformando também. E eu estou ajudando outras pessoas, não na forma gigantesca de vocês, Mas na está. mas na minha simplicidade eu estou levando esse conhecimento Perfeito. de vocês lá para a sala de aula, onde eu vejo 30 alunos e vejo assim, quase todos com problemas seríssimos. Problemas seríssimos. Principalmente de comportamento. E aí, Gerados por um meio de influência, que a gente estava Gerados conversando. por um Gerado meio de pela influência. influência da família, e aí do meio quando que você vive. colocou ali assim, ó, que o professor diz assim, cala a boca. Hoje o professor não diz isso. O professor não fala Evoluiu isso. muito. O Não professor, existe mais o professor ele diz assim, ó, ei, shh. Aí ele cruza os braços e espera todo mundo olhar para ele e ficar em silêncio. Hoje ele faz isso. É muito Sabe mais quem é que exato. diz cala a boca? O aluno diz cala a boca Hoje pro outro. inverteu. Hoje inverteu. Exato. Inverteu. Hoje o aluno diz cala a boca pro outro que tá lá no outro canto, ou cala a boca pro que tá na frente. Mas o professor não diz cala a boca pro aluno. Exato. Então o aluno tá falando muito, muito mais o que ele quer na sala de aula. E o professor, ele está ali, como eu já disse para a turma, o professor ele vem com a aula preparada, ele vem com toda a energia dele, ele deixa a família, deixa tudo para estar aqui, para dar o melhor dele. E olha o que é que acontece. Qual é a resposta que vocês dão pro professor. professor? Gente, ele faz o melhor que ele pode. E vocês devem fazer o melhor de vocês aqui dentro. E aí eu coloco assim, ó, até fiz uma sem saber, né? Sem saber que eu tenho esse dom, eu fiz uma técnica em sala de aula no 7º ano. E a professora de ensino religioso, ela não pôde comparecer à aula, e então eu assumi lá aquela aula e ela deu um texto, pediu para dar aquele texto assim, ó, lugares sagrados. Então eu quero para mim passar no quadro sobre lugares sagrados. E eu não passei no quadro. 30 e poucos alunos assim, aquela conversa, eu esperei tranquilamente todos olharem para mim, se acalmarem. Aí eu pedi assim que eles tirassem uma folhinha, colocassem o nome e que eles respondessem 5 questões. Primeira questão: ilustre um lugar sagrado. Todos ilustraram a igreja. Todos desenharam a igreja. Quem é a pessoa mais importante da vida de vocês? Ou quais as pessoas? Quem é o ser mais importante? Aí um colocou Deus, o outro colocou pai e mãe, o outro colocou primos, irmãos e tias, certo? Porque, né, não tem o pai e a mãe, e enfim. Mas a família. A família. Aí, se você ganhasse hoje R$1 milhão numa equipe, num grupo com três pessoas, sócios, o que vocês fariam com R$1 milhão? Em 3 pessoas, uma sociedade. Aí um disse repartiria, outro disse abriria uma instituição de caridade, outro disse dividiria para isso e para aquilo. Outros falaram que viajariam, comprariam um carro top do ano e assim por diante. Então teve várias respostas. Mas a grande maioria das respostas ainda eram respostas da parte social, ajudar o próximo. E assim foi. Aí depois eu fiz uma breve explicação assim do porquê que eu pedi aquilo ali. Eu falei para eles o seguinte: cada lugar a gente deve se comportar de uma forma. Se você está dentro de uma escola, dentro de uma igreja, num fórum,
qualquer lugar que tem pessoas, você tem que ter um comportamento e também se vestir de acordo. Agora, se você está num grupo de amigos, você está passeando lá fora, que você quiser falar da forma que você se fala, se comunica, tudo bem, mas dentro da sala de aula é um lugar de respeito. E a igreja é um lugar sagrado, ótimo, maravilhoso, mas a nossa casa também é um lugar sagrado. Porque na nossa casa, a gente tem o pão na mesa, que é sagrado, todos os dias. Aí eu fui fazendo todo esse repertório. Excelente. Sabe o que aconteceu? Ficaram todos eles me ouvindo assim, ó. E ninguém mais falou. Aí no final ainda fizeram assim, professora, tu é top. É excelente. Eu fiz É uma reflexão. Não, eu fiz uma contextualização do lugar sagrado. Por quê? Porque a escola não está virando. A escola não é um lugar sagrado, a escola é um lugar de aprendizagem, de conhecimento. Mas mas eu queria que eles entendessem que cada lugar, né, nós temos que ter uma postura, uma vestimenta, a educação, não palavrões, grita, né, levantar cadeiras, carteiras, jogar papel, enfim. E ali está o professor estar na frente, gente. Eu não esqueço nunca da Márcia. De verdade, ele está acuado. O professor Sabe está que eu acuado fico lá na rindo? frente. A Márcia. Sério, eu tô falando sério. Sim, mas eu tô rindo. É porque eu preciso que as pessoas entendam. Não, amiga, pode falar. eu- Mas eu quero falar para a câmera lá que eu preciso que as pessoas entendam que está difícil dar difícil aula. Sim. Está difícil dar aula, está difícil. Os nossos alunos estão com um comportamento muito ruim na sala de aula, na escola. Gente, É desafiador. É Eu só quero explicar por que eu tô Professor. rindo, porque um dia a Márcia. Agora pode falar, amiga. Eu tô rindo porque quando tu fala disso, eu me lembro quando tu dizia assim que fazia assim com a carteira. Como é que é? Sério, o aluno fazendo assim com a carteira e a professora Mas na a cara frente. que ela fez, o jeito que ela fez, o dia que ela contou, Verdade? os guris já estão rindo ali, ó. Gente, A turma já começa a rir, porque lembra daquele dia que a Márcia imitou assim, muito séria, assim, muito. e levanta a carteira e fica assim, levantando. Eu fico imaginando que não tenho paciência. Eu tenho paciência para. Mas é que meu Amiga, dom não era para professora, eu não conseguiria. eles- Eu acho que eu seria péssima professora, porque. ó, eles amam professores que levam coisas da atualidade, que fazem contextualização do que professores que levam apenas o conteúdo, Sim. aqueles, expressões numéricas, quem descobriu o Brasil, Colombo, Isso tá, eles tá nos querem- livros, na internet, Gente, tá tudo. Eles querem coisas que eles surpreendam querem eles, coisas diferente. que surpreendam, Sim. eles querem Aí, coisas que instigam eles. voltando, a Laura tem colegas que fazem auto-hipnose no YouTube. Olha só. E ela disse assim, mãe, tem uma menina lá que elas tiveram um assalto e apontaram a arma pra cabeça. Mãe, até hoje a menina tem cheia de trauma, mãe, ninguém resolveu, mãe. E se eu tenho medo de falar na hipnose, eles achar que a gente ainda é doido, sabe? Eu disse, minha filha. Ela disse, mãe, a menina tem, porque a Laura fez hipnose também, a Laura fez o tratamento, né? Fez pra asma, entre Tudo outras tem que fazer coisas. pra ti. Tem Enfim, que fazer, Dudu. Então, tu vê como as crianças têm uma mentalidade muito aberta, gente. Exato. É muito Muito bom, mais. né? Eu sempre falo assim, ó, Extremamente problema- aberta, assim, o problema da má sabe? educação hoje, o problema da. A gente fala assim, eu gosto de falar assim, a gente não tem uma geração perdida, a gente tem uma geração diferente. E o problema dessa geração, pelos problemas que ela traz, tá nos pais, não nelas. Sim. Porque é uma questão de crenças, de construção, de educação desde criança. Então, o É um problema. desafio. O que a gente tem não é uma geração de adolescentes ou de crianças perdidas, é uma geração de pais desses adolescentes e crianças Vou perdidas. te dizer que é bem desafiante que assim, ó, eu trabalho com adolescentes, com 10, 11, 12 anos com coach, mas eu já não faço mais se os pais não fizerem também. Exato. Foi claro. assim, ó, eu A jurei, hipnose tem que ser primeiro com os pais. eu jurei pra mim depois ser com os mesma, eu adolescentes. não pego mais de 11, de 12, por quê? Porque tu faz um trabalho ali com a criança, chega em casa, é estragado. Exato. E os pais acham que o problema é a criança e eles não querem O problema é nem eles. compartilhar. Quando tu pergunta assim, o que aconteceu? Nem responder, eles te respondem muitas vezes. Não vou, Exato. não vou generalizar. Mas daí é Não, mas- impossível tu fazer um trabalho, sendo que lá eles acham que a culpa é só da criança. Eles acham que é só a criança que tem problema, que eles estão certo. As atitudes deles em casa, que a criança conta, que tu sabe que é verdade. Uhum. Sabe? Então, assim, ó, eu não vou te dizer que eu não faço mais.
Não faço, porque Não assim, dá pra fazer com não. criança antes de fazer com os pais. É Não. verdade. Porque às vezes vem dos pais. Essa questão da escola Às que a Marta vezes, estava às falando é de vezes, casa. eu vou te dizer que assim, ó, 99%, gente. Não tem como É, não, exato. né? E o pai às vezes não quer nem falar, não, não aconteceu nada, sempre foi assim. Como sempre foi assim? É que entendendo hipnose, né, Michele, você sabe que tudo aquele comportamento da criança, ela vem do exemplo dos pais. Vem da experiência, da referência que tem da família de casa. A gente constrói as nossas crenças, a nossa personalidade, o nosso É, caráter quando faz a, pela quando faz experiências a que a gente tem. constelação familiar, tu entende melhor ainda. É. Aí tu Exatamente. faz a constelação familiar, daí tu vai entender como é que é o comportamento dos pais, da onde que vem com aquele filho. Aí tu matou a pau. Quanto por cento da constelação familiar é hipnose também, Michele? Hã? Muito, né? A constelação Ah, familiar. total. Total, demais, hipnose também. demais. Muito conceito de hipnose ali dentro também. Vai lá. Hoje a hipnose, ela tá em tudo. Depois que tu entende a hipnose, tu vê assim que ela tá. Porque assim, ó, tu fala com o teu marido, com a tua filha, às vezes eles não te ouviram e disseram assim, você não falou, porque tava hipnotizado. Tava em transe, ele tava focado em outra coisa e não Mas você está nós, falando. ó, o ser humano ele é 95% inconsciente. É. Sim, sim. Aí o Automático, Vanessa fala automatizado. assim, mas a gente ainda explorou só 10%. Tu imagina, a gente só tem 5% de consciência, gente, 5%. Mas quem é que tem totalmente consciência? O iluminado, né? Ai, eu A ia gente dizer. usa, Eu ia dizer. aquela história de Vocês que iluminados, a gente né? só usa 10% do nosso potencial mental. Gente, É isso- mito, tá? Eu ia A gente dizer usa toda a nossa porque- mente. É. A questão é assim, Não, o que a consciente, Michelle tá consciente, falando é né? que a gente tá usando esses outros 95%, a gente tá usando ele, Inconsciente. mas ele funciona automaticamente, é algo Inconsciente. instintivo, automático, baseado em Tu conta programações. quanto tu almoça, tu alguma vez tu contou quantas garfadas tu dá no teu almoço? Olha, amiga do céu. Às vezes nem o gosto Amiga, tem, eu que almocei- jogado eu limão, almocei- mas talvez não sabe nem o gosto, É. porque tá, Verdade. Tá pensando a em outra coisa. A mente não tá presente então no tá. aqui e agora. Então Ou a tá gente no vai futuro, botar ou tá no mais passado. fogo nessa lenha aí. Esse negócio aí de almoçar com o celular aqui, ó. Assim, ó. Aqui com a mão aqui no garfo e o celular aqui e a mão aqui, digitando ali e vendo aqui, passando o WhatsApp. Nham, 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 nham. Não é verdade? E eu corrijo isso. Larga o celular, por favor. Come direito, mastiga. Lá em casa é um trabalho, os dois. Mas a mãe também fica no celular. Não, mas assim, não. Meu Deus do céu. Amiga, É uma questão de hábito, vamos né? mudar de assunto, amiga. Não. Aí é o campo minado. Eu já fiquei quieta porque eu corrigi, mas às vezes eu também faço, então eu já fiquei aqui na minha. É, Eu sou um ser humano, eu erro. Tem o problema dos dois lados, né, Michelle? Ah, eu não Tem o vou, problema né, gente? de, Não, é de corriqueiro. realmente não Não. ter a comunicação da É. família e tem o problema de você dar importância demais pra isso. O problema só é problema enquanto você dá importância É. pra ele. Ok. Ah, Michele, mas é Gente, pouquinho. olha só, nós já estamos aqui em 1h10, né? O papo está maravilhoso, delicioso. Poderíamos ficar muito tempo, mas nós temos uma equipe já que já levantou aqui o timer acabou, para nós acabou. algumas vezes. E agora, em seguida, Sim. eu e a Márcia vamos gravar também um podcast incrível sobre ansiedade. Que é Nossa. justamente, eu tenho um grupo hoje sobre ansiedade, onde eu mando lá conteúdo, porque eu sou a prova viva, né? Já fui parar no hospital com pânico há 10 Eu anos também. atrás, assim que a minha filha nasceu. Vou contar a história aqui, como começou a minha ansiedade e como que eu tratei ela. Então, em seguida, a gente também vai gravar, eu e ela aqui, um podcast sobre ansiedade. Inclusive, se o Valenci também quiser ficar aqui com a gente também, Pode né? ficar. Tá à vontade, se não tiver compromisso. Nós três falamos sobre ansiedade, eu acho que vai agregar muito. Quero saber se algum dia também teu coração bateu aí mais forte. É. Sempre bate. Todos os dias bate mais A mão forte. de cachoeira, como eu costumo dizer, a mão é uma cachoeira, né? Por Porque quê? quem tem ansiedade, a mão, né? Quem tem Toa. ansiedade, geralmente É uma reação sua. fisiológica. Enfim. Então a gente vai agora encerrar esse bloco aqui para podermos gravar o próximo aqui para vocês, tá? Valenci, gratidão. Quer falar pro pessoal aqui de casa? Manda mensagem. Fala sobre os teus cursos, né? Os meninos já botaram a boca de volta, mas estava passando aqui o cursinho aqui. O Pode cursinho passar. não, os cursões, na verdade, né? Então, assim, faz aí a tua propaganda, é assim mesmo. Eu agradeço o convite de estar aqui. Acho que esse papo com vocês é sempre muito bom. Acho que a gente poderia ficar aqui um dia inteiro conversando, É né? verdade, não. É sempre muito bom quando a gente pode conversar com quem tem conteúdo. A gente não programou pergunta, não programou nada, Michele, deixa rolar, né? Então, Bacana assim, isso, sabia? E às vezes assim, né, Vanessa, eu Tem- digo pra mais, às vezes a gente tem que ser a gente, né? Eu falo, tipo assim, ó, assim como eu falei, eu não servia para ser professor de criança, porque eu não tenho essa paciência.
né? Então, assim, não tem que Cada ser um uma na sua. coisa que eu não sou, ser perfeita. Às vezes a gente ri, ai, não tem que rir. Mas como as pessoas já me conhecem, sabem que eu começo a rir de algumas Exato. coisas. Eu lembro das coisas, eu acho engraçado, É não tem assim. como não, né? É. Então, assim, nós somos isso, é a essência também da gente. A gente não pode vir aqui, colocar uma máscara, né? E a gente está aqui para falar realmente como é que é o nosso É a cotidiano, vida nossa real, é a vida vida. real. Assim como ela falou do celular, não, eu como às vezes com o celular, a minha filha também come, e às vezes a gente come, às Não, vezes não mas é, come, e vamos se virando. mas É é isso de aí. vez em quando, amiga, de vez em quando, assim, não é todo instante igual os jovens estão fazendo, assim, direitinho, né? Direitinho. É isso aí. Ô, Vanici, aqui nessa câmera tu pode dizer, assim, alguma coisa, mandar uma mensagem Então, para nossos primeiro eu quero agradecer vocês duas pelo convite, Michele, pela oportunidade, pela parceria. Sei que a gente vai muito longe ainda. Ah, sim. Agora que a gente tem o João Eu de falei pro parceiro Valencia, eu também, falei pro Valencia que eu só tenho que me duplicar agora, porque É, uma só eu não tô dando tem que ter conta. uns oito, Tem que ter né? mais 8 Michelle para fazer tudo que eu Ótimo. quero fazer. Exatamente. Mas vamos lá, Exatamente. né? Mas Vamos assim, lá. para conhecer o nosso trabalho, é só acessar o nosso Instagram, @vanicir.stefanoski, e lá vai ter na nossa bio o link da plataforma para fazer a inscrição gratuita. Tem um conteúdo gratuito muito legal lá também. E lá também vai ter todo o nosso contato, vai conhecer todo o nosso trabalho também. Ótimo. Isso aí. Top. Simples assim. E esse fim de semana a gente está aqui em Criciúma com mais um evento, Que bom, Outra viu? vez. né? Mais uma formação. E na verdade, quando esse aqui for ao ar, já tem passado a formação, né? Mas se Mas tudo você bem. tem vontade de fazer a sua formação, né? Entre em contato lá com o Vanicir, chama lá no direct a equipe dele, está sempre pronta para responder, para dar uma atenção. E é incrível, realmente, assim, você pode fazer não só para você aplicar em outras pessoas, ser o terapeuta, mas para você mesmo, né? E a Laura foi no curso, a minha filha aprendeu, ela é novinha, tem 11 anos, e aprendeu a técnica do interruptor, e ela faz em casa, ela mesma faz, enfim, né? Então, assim, a gente precisa abrir a mente, expandir, buscar um conhecimento a mais, se é que você tem crença, se é que você não acredita, não entende. Mas, enfim, né? Acho que tudo é válido para nós buscarmos cada vez mais a nossa cura, cada vez mais a nossa expansão e sermos felizes, né? Desde que não faça mal para as pessoas, né? Se não faz mal é porque faz bem. Exatamente. Então, fica aqui o reforço, então, do convite. Márcia. Nós queremos agradecer, né? Nossa, a Michele por trazê-lo. E para mim isso aqui foi, nossa, uma terapia, praticamente uma terapia. E, gente, assistam, compartilhem. Conteúdo maravilhoso. Deem o seu like também, né, Michele? Não pode É isso esquecer, aí. que é importante pra gente. E também colocar indicações, né? Quem Sim, queiram sim, que a sim. gente possa estar entrevistando Principalmente se aqui. for aqui da região, ou então Isso, em faz de fora online, né? A também, gente tá... Lembrando que nós gravamos em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, cidade de Araranguá, porém, não impede com que as pessoas que têm um desejo no coração de vir de outras cidades Sim. serão bem-vindas. E Muito desde bem-vindas. que a gente, né, faz uma breve entrevista antes, se vê se também se tem o perfil aqui do podcast, enfim, né? Então, para não gerar, às vezes, muita polêmica, né? Muito bom bem. esse aprendizado, muito bom. É isso aí. Então, Então, ó, Gratidão. beijo, pessoal. Gratidão, Vanicir. E nos vemos, então, no próximo bloco sobre ansiedade. Assista o próximo Isso. bloco sobre ansiedade.